Pessoal, antes da gente prosseguir para implementar o método em si, vamos trabalhar um pouquinho com definir uma função para polinômio aqui no Python e definir ela de uma forma bem genérica e daí poder fazer o gráfico dela, porque eu acho que vai ser bem útil para a gente isso no futuro. Então, qual que é a ideia? A gente criar uma função onde a gente coloque as constantes do polinômio, a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 e quantas nós quisermos, e a gente retorne o valor para um determinado x. Eu vou dar um exemplo de como não é para ser e depois um exemplo de como é para ser. A gente aprendeu muitas vezes, né? Então estou aqui no Colab, def f de x, aonde a gente poderia retornar aqui um f recebe, eu poderia colocar um monte de parâmetros aqui, né? A0, A1, A2, e poderia colocar um monte de parâmetros assim, né? E aí falava, meu f vai ser igual a 0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado. Vamos separar aqui para ficar fácil de visualizar. Bom, isso aqui não está errado, isso aqui está certo. Isso vai retornar para nós uma função, que é uma função do segundo grau, onde eu vou entrar com as constantes já na função e com o x na função. Acho que vai dar uma função, vai ficar bem bonita. Então, A0 mais A1x² mais A1x mais A2x ao quadrado. E a gente retorna return f. Tudo bem? Isso aqui é uma função que funciona. Então, está conectando aqui, a primeira vez demora um pouco mais, né? Enquanto isso, eu vou lá e falo f de 1. Então, x igual a 1, a0 igual a 1, a1 igual a 1, a2 igual a 1. Vamos ver o que ele retorna para a gente, 3. Então, será que dá certo? 1 mais 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 3. Vamos mudar o valor de x agora. Então, o primeiro elemento é x, o primeiro argumento é x. Então, vai dar A0 vale 1, então 1 mais 2 vezes 1, é isso? Isso, 2 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1 ao quadrado, não, 2 ao quadrado, desculpa, vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Bom, está funcionando nossa função. Só que ela não é uma função genérica. Vocês concordam? Se eu quisesse fazer uma função que calcule um polinômio cúbico com eu entrando só as constantes dele, não ia dar certo. Então, claro, eu poderia colocar aqui um A3, né? A3, A4, A5, eu poderia me esforçar aqui e colocar até um A100. Aí era só colocar zero os outros valores. Hoje a gente poderia até falar aqui no Python, né? Aqui no Python, se você já deixar o valor aqui na função, ele deixa como padrão. Então, se eu não colocar, ele colocaria um A3 igual a zero. Por exemplo, vamos continuar a função aqui. Mais A3 vezes x ao cubo. O que vai acontecer? Se eu não entrar com esse valor aqui, se eu não entrar com o valor de A3 aqui, que é o que eu estou fazendo agora, ele vai falar que A3 é zero. Então, vai zerar tudo isso, ó, não vai mudar nada a minha função, certo? Agora, se eu colocar um A3 igual a 1, agora ele vai jogar o valor de 1 ali. É que eu não rodei a função, né? Então, vamos lá. Ó, antes, ia dar exatamente igual. Se eu colocar mais um parâmetro agora, ó, ele viu A3, que é igual a 0, passa a valer 1. Então, beleza, agora sim eu estou colocando mais um argumento. Poderia colocar para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 10. Só que ainda não é genérico. E agora, então, vamos tentar criar uma genérica. Vamos definir, vamos colocar aqui mais um código, def, sei lá, vamos chamar de polinômio, que ele vai depender de x e
das constantes do polinômio. Vamos colocar aqui até o nome constantes. Poderia colocar o nome A, sei lá. A gente vai criar uma lista onde estão todas essas constantes. Def pool de x e constantes. Constantes. Certo? E o que eu vou fazer aqui agora é usar uma coisa que a gente não usou ainda. Eu vou usar uma lista. Então, eu posso pegar aqui, ó. Não quero ir, quero colocar um código. Posso colocar aqui que minhas constantes é igual a 1, 2, 3, 4. Certo? Isso aqui, para o Python, é uma lista, não é uma matriz. Tudo bem? Matriz e lista são coisas diferentes. Matriz, lá do Python, lá do NumPy, a gente tem que criar utilizando o NumPy. Se a gente colocar entre colchetes assim, dessa forma, é uma lista. É diferente. As operações são diferentes. Tem vantagens na lista, tem vantagens, tem aplicações diferentes. Não dá nem para dizer vantagens. E a lista, ela funciona mais ou menos como uma matriz para coisas simples. Então, eu posso falar assim, ó. Vamos colocar aqui. Se eu quiser, qual que é a constante? Constantes na posição 0. Ah, beleza, ó. Constantes na posição 0 é 1, igualzinho a matriz. Qual que é constantes na posição 2? 0, 1, 2. Então tem que dar 3. Mas uma coisa legal que a gente pode fazer com uma lista é interar na lista. Por exemplo, lembra o nosso loop for que a gente utiliza bastante? Vamos lá, mais um códigozinho aqui. For i in range. A gente usa isso bastante, né? 1, 2. A gente pode interar numa lista. A gente pode falar for i in range constantes. E o que ele vai fazer se a gente tentar interar numa lista? O que ele vai variar? Ele vai passar por cada elemento da lista. Então ele vai interar 4 vezes, certo? Nesse caso a gente está com uma lista de 4 valores. E para cada vez que ele passar pela lista, o i vai assumir um valor da lista. Então, se a gente iterar aqui, né? Vamos só lá. Print i. Olha aí o que aconteceu. Bom, eu devia ter dado valores mais aleatórios aqui para não parecer que eu só iterei num 5, 8, menos 2. Aí. Então, ó, ele vai passar por todos os elementos da lista. Então, para i, passando por todos os elementos da lista, print i. E uma lista ela tem diferença que eu posso colocar muitas coisas dentro dela. Eu posso colocar uma string dentro dela. Eu posso colocar uma outra lista dentro dela. Então é só uma forma de guardar variáveis. É diferente de matrizes. Todas aquelas operações que a gente faz com matrizes não vale para listas, mas as listas têm suas aplicações distintas, tudo bem? Deu para entender? Uma lista, pelo menos o básico de uma lista, eu vi que muita gente já usou lista nos exercícios. Então, beleza, mas esse negócio de interar em lista vai ajudar bastante a gente aqui em definir o polinômio. Por quê? Vamos lá, a gente criou uma lista de coeficientes agora para o polinômio, as constantes. Então, a gente pode interar nessa lista, onde essas constantes são A0, A1, A2, A3. E aí, o que a gente pode fazer? Como que é um polinômio genérico, né? A gente tem uma função f, que ela recebe A0, depois ela soma A1x1, depois ela soma A2x1, A2x, né? Depois ela soma A2x ao quadrado, depois ela soma A3x ao cubo, depois ela soma A4x à quarta, depois ela soma A5x à quinta,
E o tamanho, o tanto de constantes que a gente tiver, a gente vai somando, 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 somando. É uma soma. Então, vamos criar aqui, primeiro, o expoente. O expoente que a gente vai sempre elevar, a gente vai falar, a gente tem nossa função f recebe a zero. Depois ela recebe x1 vezes a1, quer dizer, a1 vezes x1 elevado a 1. Depois ela recebe a2 vezes x2 ao quadrado. Depois ela recebe a3 vezes x3 ao cubo. Então, a gente tem um número aqui, um número n, que ele vai aumentando, um expoente que ele vai aumentando em cada iteração. Então, a gente pode começar com o expoente zero, porque a primeira iteração não precisa ser a zero. Ela pode ser, a função recebe a zero mais, quer dizer, a função ela recebe a zero vezes x elevado a zero. X elevado a zero é 1, então ela acaba recebendo só a 1. Exatamente igual a gente fez aqui. Essas não são as constantes, ou, na verdade, aqui, né, as constantes do A0. Então, x1 elevado a 0, x1 a 0 vezes x1 elevado a 0, mais a1 vezes x1 elevado a 1, mais a 2 vezes x1 elevado ao quadrado. Então, vamos continuar aqui. E a gente tem, né, nossa função, ela começa com valor zero também. E aí, a gente vai passar por um processo interativo. Vamos fazer essa mesma iteração aqui, ó. Vou até copiar isso aqui que já me facilita. Olha aí. Vamos começar com essa iteração aqui. Vamos chamar de A que fica mais fácil. Para os A's que estão dentro da lista constante, o que a gente faz? Em cada iteração, a nossa função, ela recebe o A vezes o x elevado a n. Só que, em vez de receber, eu vou falar que ela recebe somando, ela recebe adicionando. Lembram desse comando? Só o igual é recebe. Ele vai receber tudo que está aqui. Se eu colocar mais e igual, ele vai adicionar tudo que está aqui. Certo? Então ele vai passar. Vai valer a primeira constante, o A0, tudo bem? Nesse caso aqui seria 1. Então ele vai lá, minha função f, que não tem nenhum valor dentro dela ainda, vai ser adicionado a1 vezes x elevado a n. Quanto que vale n? 0. Então ela vai receber só a 0. Depois disso, a gente faz o n incrementar em uma unidade também. Quando ele voltar para o loop aqui no começo, for a em constantes, então ele vai para a segunda constante. No caso aqui, 5. Tudo bem? Então, a passa a valer 5, vai para a segunda constante. F recebe somando, então f já tinha o valor da constante, o valor da primeira parte do polinômio. Ele recebe 5 vezes x, x a gente vai entrar também, elevado a 1, porque o meu n foi incrementado 1 na iteração anterior. E assim por diante. Entra num loop que vai somar tudo isso aqui e cada vez elevando, né, x a um grau maior. Então vai fazer 1 vezes x a 0, mais 5 vezes x a 1, mais 8 vezes x a 2, mais menos, né, 2 vezes x ao cubo. E aí nossa função ela retorna return f. Tudo bem? Agora a gente tem uma função que a gente pode comparar com essa primeira função. Essa primeira função está fácil ali da gente comparar. Vamos fazer essas comparações aqui. Primeira coisa, eu vou deixar as constantes iguais para a gente poder comparar. Então, as constantes aqui, vamos deixar 1, 1, 1, tudo 1. Então, rodei aqui. Essa aqui não precisava nem rodar, né? Vou colocar lá para baixo. Vai para baixo, vai para baixo. Isso aqui eu vou apagar. Pronto.
Aí, tudo feito. Então eu tenho minha primeira função, que é f de x, e tenho minha segunda função, que é polinômio de x. Então, vamos lá, vamos dar um print, porque a gente vai colocar mais de uma, né? Print f de um monte de valor e print polinômio do mesmo valor x, né? A gente está avaliando a função de cima no valor x igual a 2. E nas constantes, ó, agora ele coloca aqui constantes, todas as constantes nossas. Aqui, ó, essa aqui. Então vamos lá, constantes. Eu não precisava dar o mesmo nome, tudo bem? Eu poderia só falar... Eu vou até mudar aqui, senão vocês podem achar que sempre tem que ser o mesmo nome. Então, constantes. Então vamos lá, aqui, C. Certo? Tomara que dê certo. Ah, tá. C não está definido. Pronto, C agora está definido. 15 e 15. Vamos lá, se eu alterar meu x aqui. Vamos fazer assim, vamos colocar como o x é comum, vamos colocar o x aqui fora. X recebe 4. E aqui passa a ser x. E aqui embaixo passa a ser x. Então, 85. X vale 20. Olha aí, as duas estão funcionando e de forma bastante distinta, com uma vantagem enorme, enorme, enorme. A minha segunda função ela é genérica. Eu posso colocar aqui, ó, mais uma constante, não tem problema. Eu vou ter x a 0, x a 1, x a 2, x a 3, x a 4 agora. Claro que não vai dar o mesmo resultado, né? Eu vou resolver aqui. Olha aí, ó, eu tenho x a 4. Se eu quisesse aqui, eu ia ter que colocar A4, e aí somar aqui, mais A4 vezes x na 4. E aí vir aqui e colocar mais um parâmetro na função, colocar o terceiro parâmetro na função. Então vamos rodar aqui, vamos rodar aqui, vamos rodar aqui e vamos rodar aqui, ó. Agora deu exatamente a mesma coisa. Notem que a segunda forma ela é muito melhor para a gente utilizar. Então, vamos utilizar a segunda forma a partir de agora. Como eu não vou usar mais essa, está apagado, deletado. Para a gente finalizar essa aula aqui, vamos desenhar o gráfico da função, fazer uma rotina que desenhe o gráfico da função. Então, from matplotlib, import pyplot splt. Como sempre, né? A gente sempre importa o pyplot, que está dentro da matplotlib, com o nome plt. Então, a gente pode, para a gente criar o gráfico de uma função, né? Normalmente a gente usa a função lineSpace, que a função lineSpace ela dá um monte de pontinhos para a gente. Então, está dentro da função NumPy, né? Não importamos o NumPy. Import NumPy as np. Então, x recebe np. Deixa eu rodar aqui, senão ele não... lineSpace. Lembrando, o que a função lineSpace faz? A gente já fez isso aqui umas 3 vezes. Ele dá um número de início e um número de fim, e ele dá um monte de números no meio igualmente espaçados. Por exemplo, se eu quiser lineSpace entre 0 e 10 com espaçamento de 1, o que ele vai rodar, o que ele vai retornar para nós? Tá, melhor falar print, né? Não é com espaçamento de 1. Nossa, desculpa, boiei total. Quantos elementos, né, entre 0 e 10 eu vou querer? Eu vou querer 10 elementos, certo? Então, ó, acho que 9 seria o mais correto para dar certinho de 1 em 1. Tudo bem, ó. Então ele dividiu entre 0 e 10 em 9 elementos. Como faz para dar exatamente? Mas tudo bem, tudo bem. Depois a gente vê certinho. Se eu colocar 100 elementos, então ele vai retornar uma matriz igualmente espaçada com 100 elementos.
0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e assim por diante, tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho um monte de ponto x, eu posso fazer um monte de ponto y. Então, y recebe polinômio, é o nome da nossa? Polinômio de x de determinadas constantes. As constantes já estão definidas aqui em cima. Ó. Então, se eu rodar isso, ó, eu criei agora um x e um y. E eu posso usar, vamos lá, print y, só para a gente ver se está dando certo também. Aí, ó, print y, um monte de valores de y. Tudo bem? Então, vou apagar isso aqui, não vamos usar o print y mais. Por que eu fiz isso? Porque para a gente usar o pyplot, a gente tem que ter x e y, né? Então, plt.plot, que é o comando para plotar, para fazer o gráfico, xy. Olha aqui o gráfico da nossa função. Entre 0 e 10. A gente pode mudar, né, alguma constante aqui. Vamos mudar a última constante por um número negativo, só para a gente ver o que acontece. Vamos colocar aqui um 10 positivo para dar umas inclinação. Olha aí. Agora a gente está plotando uma função. E se a gente quiser alterar, né, os valores, né, querer ver a função entre menos 10 e 10, não tem problema, é uma coisa simples. Ó. Então tá aí nossa função. Beleza? Então, encerramos aqui. Vamos implementar lá. Eu posso que vocês esqueceram qual que é o objetivo da aula, né? Mas vamos lá continuar na próxima aula aqui no Python ainda.